Olá, boa noite. Inicia agora o Ecologia e Meio Ambiente. Este programa é uma iniciativa do Fórum Local Agenda 21 Passo Fundo, em parceria com a Câmara de Vereadores e TV Câmara. O objetivo é disseminar a educação ambiental nos veículos de comunicação. E para isso, é sempre bom lembrar, nós queremos e precisamos da sua participação. Mande a sua sugestão aqui para o programa e também para aquele que vai ao ar toda quinta às 4 horas da tarde pela Rádio Planalto AM. O nosso endereço eletrônico é agenda21passofundo@gmail.com. Se preferir, ligue. O telefone é o 3601 1150. 22 de março, Dia Mundial da Água. Para marcar essa data, hoje nós vamos falar sobre ela e também sobre o Comitê do Rio Passo Fundo e seus desafios para o desenvolvimento regional. Para falar sobre isso, nós estamos recebendo o presidente do comitê, que é o geógrafo, professor, doutor da Universidade Federal da Fronteira Sul, João Paulo Bezerra. Bem-vindo, boa noite. Obrigado. Boa noite a todas, boa noite a todos. Gostaria de agradecer a oportunidade em nome do Comitê de Bacias do Rio Passo Fundo. Às vésperas aí do Dia Mundial da Água, a ONU lançou um relatório dizendo que, apesar do acesso à água ser um direito humano, reconhecido mundialmente, mais de 2 bilhões de pessoas no planeta ainda não têm um acesso facilitado à água. Eu gostaria que você começasse comentando sobre isso. Bem, a questão da água é uma questão sobre a vida, é uma questão sobre a biodiversidade, é uma questão sobre a nossa existência no planeta Terra. E, obviamente, a Organização das Nações Unidas se preocupa com isso há mais de 30 anos. E, a partir de 1992, nós comemoramos o Dia Mundial da Água. E esses relatórios citados aqui pela nossa colega, eles são elaborados anualmente, não é? Esse número de 2 bilhões de pessoas nos leva a pensar em quase 1/3 da população planetária e se coincide com a população planetária que está abaixo da linha da miséria. Então, infelizmente, a pobreza e a falta de acesso ou a inexistência do acesso ao saneamento e à água potável caminham de mão dadas, né? Esse é um número alarmante e, obviamente, essas populações se concentram nos países subdesenvolvidos, né? Então, isso nos mostra a importância dos Estados-nações e de um conjunto de comunidades se mobilizarem em prol da superação desse grande desafio, que é de construir o acesso ao saneamento e à água potável para essa comunidade poder ter uma vida um pouco mais tranquila, digna e justa de um ser humano. Tem outro dado da ONU que diz que até 2050, 1 a cada 4 pessoas que vivem nesse planeta vai morar num país onde a escassez de água é recorrente. Eu gostaria de saber como é que está a situação do Brasil. O Brasil é um país tropical, né? E aí, obviamente, nós podemos já imaginar a quantidade de precipitação, de chuva ao longo do nosso país. Todos nós conhecemos a história do semiárido nordestino, onde a precipitação é muito escassa. Mas, a priori, a situação do Brasil é muito tranquila em relação ao debate da escassez. O que nós precisamos cuidar muito bem é da nossa gestão hídrica, né? Os órgãos ambientais competentes precisam ser cada vez mais fortalecidos para que a gente continue com essa perspectiva de uma boa água, uma boa quantidade de recurso hídrico para os diversos usuários das bacias hidrográficas brasileiras. É verdade que existe já uma série de exemplos e uma série de mau exemplos de gestão que levaram um conjunto significativo de municípios brasileiros a terem situações de escassez, né? Erechim, aqui próximo a Passo Fundo, já passou casos sérios de racionamento de água, né? São Paulo e a grande região metropolitana paulista, há pouco tempo atrás, também viveu uma situação muito séria de racionamento. Mas isso não é pela falta da chuva, e sim pela má gestão, pelo mau gerenciamento do recurso hídrico. E como trabalhar esse mau gerenciamento? A minha aposta é na participação popular, né? A minha aposta é no que eu venho chamando de cidadania ativa. É realmente no chamamento aos munícipes, aos viventes da bacia hidrográfica, aqueles que participam da vida da bacia hidrográfica, precisam internalizar cada vez mais essa necessidade de cuidar das águas.
Então nós precisamos, para conseguir cuidar das águas, a gente precisa cuidar das nossas nascentes de água, né? A gente precisa respeitar as nascentes de água. A gente precisa cuidar também dos nossos efluentes, né? É muito comum aqui na região, infelizmente, aquelas ligações clandestinas, né? Aquelas fossas negras que não funcionam corretamente, ou apenas conectar mesmo o nosso despejo do esgoto cloacal diretamente aí no canal de água pluvial, né? E isso vai parar nos canais fluviais, no Rio Passo Fundo e nos nossos córregos da região. Essa é uma atitude já que nos auxiliaria muito, mas numa visão macro, eu acredito que a gente precisa participar mais. Então, o Comitê de Bacias Hidrográficas é o espaço para a participação popular, né? Comumente eu penso muito nessa questão e gosto de chamar o Comitê de Bacias como um espaço democrático para o debate ambiental. As pessoas precisam conhecer o problema e realmente se apoderar dessas questões, das legislações existentes para a preservação ambiental. Então não é apenas contar lá com o Ministério Público, com a Corsan, com a FEPAM. A gente precisa auxiliar eles e algumas vezes até pressionar os poderes que estão instituídos para que eles possam realmente fazer a parte deles. Mas a gente precisa fazer a nossa parte também. E eu acredito que a participação social é um ponto de partida muito importante para que no futuro nós não tenhamos uma situação de escassez concreta na região aqui especificamente, né? E como incentivar essa participação, já que a gente vê hoje um desperdício muito grande, né? As pessoas agem como se não fosse terminar nunca a água. Pois é, essa questão da abundância da água nos trópicos, no nosso país, né, que é de uma dimensão continental, ela está muito relacionada a um mito, né? A gente imagina que a água doce ela é totalmente acessível em qualquer momento, e não é bem por aí, né? Dentro do ciclo hidrológico no planeta, grande parte da precipitação ela acontece nos oceanos e não nos continentes. E aquilo que precipita nos continentes, ela fica, uma parte infiltra, né, no solo e com o tempo teve um processo de infiltração profunda, os poços artesianos estão aí, mas a verdade é que a mínima parte está acessível aos, entre aspas, consumidores finais, né, está acessível ao munícipe, né, ou então aos grandes usuários. Então a gente precisa cuidar muito com essa ideia de abundância de água, porque realmente a acessibilidade à água é algo que vai se tornar cada vez mais complicado no futuro, né? Então a gente precisa cuidar bem dessa parte aí também. Estaria faltando um pouquinho mais de educação ambiental? Olha, existem grandes exemplos de educação ambiental aqui na região, né? Os grupos relacionados à Agenda 21, os grupos relacionados à Secretaria Estadual de Educação, os municípios também desenvolvem grandes projetos, inclusive a Universidade de Passo Fundo, a Universidade Federal Fronteira Sul, a UERGS, desenvolveram projetos ao longo da história da região. Na minha leitura pessoal, eu acredito que haja a necessidade de uma regulação para os grandes usuários. É diferente, né? Dentro da gestão de recursos hídricos, nós temos uma multiplicidade de usuários. Eu tenho o usuário domiciliar, né, que é atendido pela Corsan, que vai usar aquela quantidade, entre aspas, pequena de água, mas eu também tenho grandes irrigadores, tenho grandes indústrias hidrelétricas que fazem uso da água. Então eu preciso discretizar esses usuários e nós já chegamos no momento da crise ambiental global, onde é necessário instaurar o pagamento pelo uso dos recursos hídricos, né? Esses grandes usuários, eles precisam contribuir com a parte deles. Eles produzem lucro utilizando um bem que é da União, que é um recurso natural, é um bem difuso, ou seja, a água é de todos, né? Então, eu acredito que a gente precisa construir esses mecanismos. E esse mecanismo, principalmente do uso das águas, ele será construído impreterivelmente a partir da participação social. A comunidade passofundense e da bacia hidrográfica, são mais de 30 municípios, acredito que depois a gente chega lá nos detalhes, elas precisam se organizar para que apoie e cobre do Estado na instituição da cobrança do uso, né? Nós já temos cartas internacionais, acordos internacionais, que colocam o recurso natural, água, na verdade é um recurso mineral no Brasil, ele é dotado de valor econômico, né? Porque ele gera lucro. Então a falta dele também vai gerar prejuízo para todos, né? Então a gente precisa realmente
cuidar desse processo. E o Comitê de Bacias é o locus para esse debate acontecer. Inclusive, é uma das missões do Comitê de Bacia. Mas é um desafio, né? Fazer o desenvolvimento regional controlando a água. Pois é. Se a colega pensar que a ideia de desenvolvimento, ela tenta superar a ideia de crescimento econômico e coloca aí a questão do índice de desenvolvimento humano, saúde, educação, embutido no conceito de desenvolvimento regional, não há desenvolvimento sem a água. Não é? Você não consegue, nenhum setor produtivo consegue produzir sem água. Né? Ou seja, para os seus implementos, para os seus insumos, ou até mesmo para o beneficiamento dos produtos. Né? Se eu pensar numa metalurgia, eu preciso de água. Se eu pensar nos plantios de soja regional, eu preciso de muita água. Então, em 1 tonelada de soja, eu vou ter água embutida ali. Então, se a gente não preservar o nosso recurso hídrico agora, nós vamos estar destinando aos nossos netos um futuro de baixa produtividade. Então, se eu for pensar dentro da esfera política, onde há uma dicotomia que, na minha leitura, não precisa existir entre produtivismo, né, geração de valor econômico, enfim, de capital, e ambientalismo. As coisas não são dissociadas, elas precisam estar integradas. Se eu não tiver água no futuro, eu não terei lucro no futuro. Então, obviamente que eu não posso degradar toda a nossa região agora para ter um lucro rápido, imediatista. Eu preciso dosar isso e ajudar o Estado a construir os mecanismos de gestão de recurso hídrico, porque dessa forma eu estarei garantindo, daqui a 50 anos, o lucro do meu neto. Né? Então, são debates desse tipo que eu acredito que precisam acontecer dentro do Comitê de Bacias Hidrográficas, para que a gente consiga construir um futuro sustentável para a região, mantendo assim a possibilidade do desenvolvimento regional. Né? Que outras questões, você está assumindo há pouco, né? Assumiu há pouco o comitê, que outras questões precisam ser enfrentadas aqui na região? Dentro dessa perspectiva do modus operandi, da questão institucional do comitê, nós temos um plano de trabalho. Né? A eleição aconteceu no dia 12 de dezembro, o processo foi homologado no Conselho Estadual de Recurso Hídrico, aqui chamado Conselho de Recurso Hídrico no Rio Grande do Sul, como em 15 de março, ou seja, semana passada, e estamos muito no início. O grande desafio é construir uma parceria entre o Estado e alguma entidade mantenedora. Na história do comitê, a Universidade de Passo Fundo, ela vem sendo a mantenedora do Comitê de Bacias Hidrográficas. E nos últimos anos, o comitê pôde contar com um repasse de verba via UPF para poder manter a Secretaria Executiva, as viagens do presidente nessas reuniões ordinárias, que a gente chama, participação no Fórum Gaúcho das Águas, participação no Conselho Estadual, no Conselho de Saneamento, enfim, uma série de esferas estaduais que são muito importantes para o Comitê Regional aqui. Acontece que também em 12 de dezembro esse convênio cessou. Então nós estamos iniciando uma presidência por amor puro ao ambientalismo regional, né? Porque nós não temos, a priori, agora, verba para fazer a gestão, não temos verba para manter a Secretaria Executiva, e eu já aproveito esse momento para fazer um apelo aos colegas vereadores e os colegas deputados eleitos pela região que nos ajudem a construir esse termo de referência para que essa verba possa ser consolidada aqui para a região, ou via a agência, que é um dos instrumentos do sistema estadual, ou que seja feita alguma questão emergencial, porque, infelizmente, da forma que está, o cenário é um cenário muito negativo para os comitês de bacia. E essa não é uma realidade só do Passo Fundo. Sim, essa é uma realidade estadual. Outros comitês, né? Eu assumi há pouco, eu não tenho notícias concretas, mas o que eu posso dizer como pesquisador também da Universidade Federal Fronteira Sul é que nós estamos vivendo um momento onde o sistema de gestão ambiental brasileiro vem sendo atacado, sistematicamente atacado. E dentro do sistema de gestão ambiental brasileiro nós temos um sistema de gestão de recursos hídricos. E ele também será flexibilizado, e uma das formas de você promover o desmonte da gestão é cortando a verba. Ok, nós vamos fazer um rápido intervalo agora, voltamos em instantes com o Ecologia e Meio Ambiente. Fique com a gente.
Câmara de Vereadores está com você. Está com a Verônica na consulta médica. Vai junto com o Cauã para a escola. Acompanhe o seu Arcério e a Dona Conceição durante o lazer. É pelo seu bem-estar que a Câmara trabalha. E é com a sua presença que vamos fazer mais pela nossa cidade. Vem participar, vem transformar, vem acontecer. Câmara de Vereadores de Passo Fundo, transformando a vida de todos nós. Voltamos com ecologia e meio ambiente. Hoje nós estamos falando sobre o Dia Mundial da Água e também sobre o Comitê do Rio Passo Fundo e seus desafios para o desenvolvimento regional. João Paulo, voltando, eu gostaria que você falasse um pouquinho sobre a história desse Dia Mundial da Água. O Dia Mundial da Água, ele inicia em 93. Foi o primeiro ano que nós tivemos, em 22 de março, o Dia Mundial da Água. Isso tem origem em uma das resoluções da Organização das Nações Unidas. Em dezembro de 92, a resolução 47, a resolução 47, institui o Dia Mundial da Água e convida todos os países do planeta Terra a participarem do Dia Mundial da Água. E o Brasil celebra esse dia desde 93. Vamos lembrar também que logo na sequência, em 1994, nós temos a Política Nacional de Recursos Hídricos, impetrada na Lei 9433. Isso é muito importante, porque é a partir da política nacional que os comitês começam a se estruturar. Então, hoje o Comitê do Rio Passo Fundo, por exemplo, ele completou agora, dia 23, 15 anos de existência. Então, isso é uma conquista regional que parte de uma política nacional de recurso hídrico que vai implementando seus instrumentos de gestão. E um dos espaços muito importantes é o Comitê de Bacia Hidrográfica. Hoje no comitê, para você ter uma ideia, nós contamos com 27 participantes. E dentre esses participantes, agora no dia 22, sexta-feira passada, nós tivemos lá na UPF Passo Fundo a participação do secretário do Meio Ambiente, Rubens Astolfi, do professor doutor Ezequiel Sequim, da UPF Passo Fundo, o professor doutor Roberto Fontanelli, da UERGS de Erechim, o professor Reginaldo Souza, da UFES de Erechim, Universidade Federal Fronteira Sul, e eu também estive lá, juntamente também com o professor Ademar Marques, nosso coordenador da Agenda 21 aqui do município de Passo Fundo. E ali nós debatemos um conjunto de temas, dentre os quais os desafios para os próximos 2 anos, que nós estamos pegando a gestão agora em 19. Então a gente tem efetivamente, nesse primeiro semestre, o grande desafio é consolidar a UPF como mantenedora do comitê, como ela já vem fazendo nos últimos anos, mas a gente precisa firmar esse convênio, essa parceria. Nós falamos no bloco anterior, que esse convênio ele foi rompido, que ele acabou. Sim. Existe um interesse por parte da universidade de retomar esse convênio? Já foi feita uma reunião no dia 22 de março com o vice-reitor, o professor Rogério, e ele demonstrou um total interesse em apoiar o Comitê de Bacia. Isso faz parte das agendas de trabalho da UPF, e manter as boas ações ambientais da região. Então, a gente tem... É muito positivo o cenário nesse setor. Então, o escritório do comitê funciona dentro da UPF, lá no centro de eventos. Então, as questões elementares de logística, a questão de água, energia, internet. E agora o próximo passo é conseguir um conjunto de profissionais para fazer a secretaria executiva do comitê. Esse é o próximo passo imediato que a gente vai buscar agora com a UPF. Mas a gente acredita que eles vão continuar o apoio como sempre aconteceu. Que outros problemas enfrenta o comitê, fora a falta de recursos? Eu acredito que não é necessariamente um problema, mas eu acho que é um passo que a gente precisa avançar. É a participação dos prefeitos municipais. Isso é muito importante, porque os prefeitos municipais eles têm o poder de mobilizar a base eleitoral. E com isso os nossos deputados estaduais ficam atentos à região. Então, quando os prefeitos municipais participam como titulares ou como convidados do comitê, a gente consegue ter um ganho político e um ganho, uma valorização conceitual, política, de experiência desses colegas prefeitos também. E, obviamente, o pessoal da capital fica mais atento, porque eles estão sempre no diálogo ali
em busca de emendas parlamentares. Tal. Então é muito importante para o desenvolvimento sustentável regional que os prefeitos também comecem a participar do comitê. Um outro desafio que eu acredito seja necessário é fortalecer as parcerias já existentes. Com o Ministério Público, com a Brigada Ambiental, ambos desenvolvem um trabalho incrível na região, um trabalho preservacionista seríssimo. Então a gente vai tentar fomentar aquilo que já é muito positivo no comitê e construir também as parcerias com as prefeituras municipais. Porque a bacia do Rio Passo Fundo ela é grande, ela atinge vários municípios. Qual é a importância dessa bacia para a região? São 30 municípios, mais de 168 mil habitantes na bacia. O comitê ele é um espaço de debate democrático. Lembrando que a bacia hidrográfica ela é um conjunto de mais de 3 mil nascentes, mais de 3 mil olhos d'água, não é? Obviamente, nós temos a nascente do Rio Passo Fundo dentro do município do Rio Passo Fundo, nas imediações ali do aeroporto. Passa, então, o canal fluvial do Rio Passo Fundo passa pelo município de Passo Fundo e acaba saindo bastante poluído e contaminado. Esse é um desafio para o Comitê de Bacias, um desafio para a Corsan, é um desafio para o sistema de gestão, né? Para a gente tentar melhorar a qualidade das águas, né? E aí já emendo aqui, dentro do nosso plano de trabalho, nós vamos rever o plano de bacia e rever o que a gente chama no universo técnico do enquadramento das águas. A qualidade das águas ela é pautada na questão química, biológica e física dessa água. Então você vai lá, faz uma coleta da água no canal fluvial, manda para o laboratório, tem uma série de especialistas e a gente enquadra isso em categorias. A gente vai fazer uma revisão, vamos repensar isso para poder ter um enquadramento mais acertado, né, mais real das águas da bacia do Rio Passo Fundo. Mas é muito importante a participação de todos, professores, prefeitos, técnicos, os empresários regionais também precisam contribuir com o Comitê de Bacia, porque, volto a lembrar, não é uma luta apenas do comitê, é um bem, é uma necessidade de todos. Se nós no futuro não tivermos o recurso hídrico, nós não teremos produção, seja ela agrícola, seja ela industrial. A água, ela é o ponto de partida da vida no planeta. Então, a partir daí, a gente já precisa ficar atento a essas questões, que podem ser debatidas por todos no Comitê de Bacia Hidrográfica, né? Você acha que está mudando essa visão dos produtores em relação à ecologia, à necessidade de preservação, que antes era um assunto bem delicado? Ainda é um assunto delicado. Eu entendo muito bem o lado dos produtores. Os produtores na década de 60 e 70, eles eram estimulados pelo governo a cortar a APP, a Área de Preservação Permanente, o Projeto Várzea, tem uma série de pressões governamentais no passado que estimulavam o produtor a cortar. E agora o governo, obviamente, criminaliza o produtor. Então a gente precisa criar um equilíbrio. É totalmente possível produzir com preservação, totalmente possível. E nesse ponto específico a nossa bacia tem um bom cenário. Nós temos bastantes das nascentes, eu venho desenvolvendo um estudo, eu posso dizer para você que mais de 70% das nascentes elas estão numa situação adequada. E para isso nós temos o Cadastro Ambiental Rural, foi feito pelo Sistema de Gestão Ambiental Estadual, pela FEPAM, os sindicatos se organizaram e em breve a gente vai ter um diagnóstico mais preciso de qual é a situação das nascentes. Mas eu acredito que os produtores na região, eles têm sim no coração essa visão preservacionista. Basta a gente dar uma andada pela bacia, nós vamos ver a vegetação arbórea nas nascentes, aquele verdinho no meio da soja, a árvore, né? Então é importante também parabenizar os produtores da região, porque realmente eles fazem a parte dele. Podem fazer mais, a gente tem casos isolados realmente que são complicados, mas de uma maneira geral eu acho que o diagnóstico é um bom diagnóstico na questão das áreas rurais. Existem casos pontuais e também nós vamos debater esses casos pontuais dentro da revisão do plano de bacia. Porque existia assim um conceito de que a água está na minha propriedade, portanto ela é minha. Sim, existe essa ideia, né? Mas a gente precisa lembrar que todos os bens e recursos naturais, eles estão enquadrados como bens difusos. E a água, como um recurso mineral, ela é da União. Não é à toa que quando eu cavo um poço, eu preciso da outorga. É uma autorização para que a gente possa fazer uso. Então você tem o direito a usar a água na sua propriedade por conta da função econômica da sua propriedade, né? Isso está impetrado em lei para o produtor, para o proprietário.
Mas acontece que a propriedade também tem a função ambiental. Então eu não posso, por exemplo, represar um canal fluvial que passa pela minha propriedade e deixar o vizinho sem água, né? Mas isso não acontece com frequência na região. Eu acredito que a gente precisa realmente cuidar da questão urbana. Esse é um desafio para a Bacia do Passo Fundo. Nós temos um problema sério no estado do Rio Grande do Sul e no Brasil como um todo, né, que é a questão do saneamento básico. Então, o município do Passo Fundo, ele acaba deixando como herança para a bacia as águas contaminadas do rio Passo Fundo, né? Então, depois que o canal fluvial passa pelo município, pela malha urbana, ele sai da cidade muito contaminado. Então, isso é algo que a gente também precisa fazer um grande levante popular, precisa fazer uma articulação forte com vários atores da sociedade municipal e da bacia para conseguir superar essa questão. Mas eu tenho certeza que a Corsan, uma estatal forte, que precisa ser cada vez mais forte, que o Conselho de Recursos Hídricos vem olhando para isso e são casos que serão tratados em seu tempo. Poderia ter sido tratado já com mais urgência, mas as coisas são problemas complexos, né? São coisas grandes a serem tratadas, grandes obras de engenharia, passa pelo universo político, mas não é um problema que está sendo deixado de lado, não. Os técnicos, os gestores, os políticos estão enfrentando esse problema e com certeza a gente vai conseguir superar isso nos próximos anos, né? Fora essa questão do saneamento, que outros impactos poluidores enfrenta a bacia? Então, os potenciais poluidores, né? Existe aí um perigo que é a questão dos agentes fitossanitários, né? Os princípios químicos desses defensivos agrícolas são muito perigosos, então a gente precisa cuidar dessa questão também. Existe uma questão relacionada aos dejetos dos grandes aviários e dos grandes produtores de suínos. Por mais que eles já estejam licenciados pela FEPAM, é necessário cuidar desse ponto também. Mas eu acredito também que há um caso que seja importante, é a supressão de nascentes. Então eu tenho uma nascente na minha propriedade, é muito comum eu drenar essa nascente para ganhar um pouquinho mais de plantio. Podem ter certeza que o lucro que você vai ter em 10 anos não vale a pena você drenar essa água. É melhor deixar a nascente para o neto, para o bisneto, para que eles também possam ter lucro lá no futuro. Então o dreno de nascentes, se você comparar as nascentes existentes no mapeamento da Divisão do Serviço Geográfico do Exército na década de 70, para as imagens de satélite agora, nós perdemos uma quantidade significativa de nascentes. Então isso é uma questão também que a gente precisa pensar. Aquelas nascentes já foram suprimidas, infelizmente não há mais o que fazer, né? Porque já mudou a ecodinâmica daquela cabeceira de drenagem, né? Mas aquelas que ainda existem, a gente precisa preservar elas a qualquer custo. Vamos lembrar que água é vida e sem ela não há lucro no futuro. Então os produtores rurais têm uma responsabilidade muito grande nessa superação, nessa construção coletiva. E também os industriais, né? Fazendo o reuso de água e também contendo seus dejetos, seus efluentes, né? A gente precisa cuidar dos usuários como um todo, não só o produtor rural, mas os grandes industriais também têm um papel muito importante na construção da superação desses desafios da bacia. Porque além de desafio ambiental, é também um desafio econômico. Com certeza. A dimensão ambiental, ela pressupõe a integração entre a questão ecológica, social e econômica. A dissociação, essas dicotomias, elas são didáticas. É para a gente dar aula, para a gente explicar, para fazer sensibilização. Mas na realidade, no acontecer da coisa, elas estão andando juntas, com certeza. E a questão da mata ciliar, como é que está na região? Olha só, a questão das APPs e da mata ciliar, o nome já diz tudo, né? A mata que está no entorno das nascentes e no entorno dos canais fluviais, ela funciona como cílio, ela funciona como uma margem protetora dos canais fluviais. Infelizmente no Brasil, nós tivemos uma flexibilização da legislação, né? Teve um lado positivo, mas a água perdeu muito. Aqui na bacia hidrográfica, nós vamos saber exatamente esse diagnóstico quando a FEPAM soltar o cadastro ambiental rural, fazer o deferimento do cadastro ambiental rural. Os produtores fizeram seus cadastros, declarando o que tem de reserva legal e o que tem de área de preservação permanente, que é a APP.
onde a mata ciliar está protegida por essa lei, que é a 12.651. E aí a gente vai ter um diagnóstico bastante preciso disso. Eu também tenho uma leitura positiva dessa relação. Eu tenho para mim que os produtores regionais eles já tinham um pouquinho dessa consciência e preservaram uma parte significativa da mata ciliar na região. Obviamente tem lugares que sofrem mais pressão e lugares que você tem um diagnóstico mais positivo. Mas vamos esperar aí um dado oficial da FEPAM. Você acha que faltam leis para proteger os recursos hídricos? Não, existem as leis, né? Você tem a política nacional, 9433, nós temos a política estadual, que é 10.350, nós temos as leis de ordenamento territorial, 12.651, nós temos a legislação voltada ao licenciamento ambiental, as resoluções CONAMA e as resoluções também a nível estadual. Na minha leitura, o que há é a extrema urgência e a necessidade de fortalecer o equipamento da Brigada Ambiental, fortalecer o Ministério Público e fortalecer a FEPAM. Então você imagina a quantidade de agentes ambientais, precisa multiplicar por 10. Nós temos pouca gente trabalhando na preservação, no monitoramento, mas a realidade do Brasil não é essa. O Estado não tem verba, não é só má vontade política, porque realmente nós estamos com um cenário de escassez monetária, né? Então a gente vai trabalhando bastante também, contando com voluntários e muito mais com o coração, na verdade, né? Mas o sistema de gestão ambiental estadual está consolidado, funciona e funciona bem, mas ele pode ser fortalecido. O programa chegou ao fim, eu desejo um bom trabalho no comitê. Agradeço a sua presença, as suas informações. Nós que agradecemos. Agradeço também a sua audiência. Até o próximo Ecologia e Meio Ambiente. Fique em paz.